Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Eu agradeço a Daniela Neiva, a Fabiana, o convite para estar aqui. É ótimo reencontrar as pessoas. A Maria Cláudia, a Chico, encontrar o Chico também. Está aqui com o Ricardo também, que é nosso colega de linha lá no programa de pós-graduação em comunicação. Então, há muitos anos eu trabalho nessa perspectiva de estudos sobre corpo e cultura, corpo e cidade. E esse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje aqui é um trabalho que vai ser publicado, né, pode falar, Shirley, então, no livro da Rede Naus, e é um trabalho em que ele articula algumas questões que são do nosso interesse, né? A cidade, articula o corpo e articula algumas questões relacionadas à cultura, especialmente um olhar sobre o estrangeiro, sobre o estranho, e essa articulação toda se dá em torno da comida, né? Da comida, a comida síria, a comida chamada comida árabe aqui no Rio de Janeiro, de uma forma mais genérica. Então, esse trabalho ele se chama Não Queremos Guerra, Queremos Esfirra, Etnocentrismo, Interação e Afetos no Jornalismo. Esse título do trabalho, Não Queremos Guerra, Queremos Esfirra, ele é um comentário de usuário postado numa rede social, né, no Facebook, a partir de um vídeo veiculado com a situação que dá origem à pesquisa do trabalho. Então, o meu interesse nesse momento, nesse trabalho aqui específico, foi em cima da questão da interação no espaço da cidade e a interação também na web. Então, eu vou trabalhar com imagens, com fotografias, com textos publicados e com os comentários que as pessoas postaram sobre esses textos, essas imagens, essas reportagens. Tá? Então, é isso. Esse aqui é o evento inicial, aqui ele é o Mohamed Ali, é um sírio egípcio que imigrou para o Rio de Janeiro e ele foi foco de uma situação bastante mediatizada em julho de 2017 no Rio de Janeiro. E essa situação ela envolve uma série de contradições que são muito interessantes para a gente poder pensar, né? Esse imigrante está no Rio de Janeiro, ele se torna um daqueles que vende esfirra e quibe e outros doces árabes em barraquinhas pela cidade. O que acontece com ele é que ele é vítima, em julho de 2017, de uma agressão física e verbal, e essa agressão porque ele estava ocupando o espaço na esquina da Nossa Senhora de Copacabana com a Santa Clara, né? E esse espaço, depois a gente vem a saber, né, é um espaço que na verdade está loteado por grupos de pessoas que se responsabilizam, né, entre aspas, privatizam esses espaços para comércio de ambulantes no bairro de Copacabana. E aí, o que nos instigou a pesquisar é que nessa agressão, as ofensas dirigidas a ele são ofensas que dizem respeito ao fato dele ser estrangeiro, né, e ser um estrangeiro muçulmano. Então é isso que nos instigou, né? Porque na verdade, posteriormente a gente vai descobrir, não nesse momento inicial do lançamento desse evento, né? Mas o que a gente vem a descobrir é que era uma disputa de território dentro da cidade, né? E se você não tem o direito oficial de estar aqui, você não tem uma licença da prefeitura, então se você quiser ocupar esse espaço, você tem que pagar um pedágio para um grupo de pessoas que transformou isso aqui num condomínio privatizado. A questão era econômica, né? É uma questão de território, de poder, então de economia também. Mas o argumento utilizado foi da ordem do etnocentrismo, né? Aquele conceito que mais para frente a gente vai trabalhar. Então, a ofensa foi dirigida ao fato dele ser estrangeiro, dele ser muçulmano, né? E aí há um vídeo, depois mais para frente eu vou ler trechinhos para vocês sobre isso. Bom, esse evento aqui, né, essa ofensa que ele recebeu, gerou uma reação, né? Então, um empresário de Copacabana lançou um evento no Facebook de, olha, vamos homenagear essa pessoa que passou por essa ofensa tão grande, por essa humilhação. E nós vamos fazer isso como? Vamos lá comprar a esfirra dele, né? Esse evento, então, no Facebook foi chamado de esfirraço. Esse esfirraço é o que a gente vai se dedicar a ele. Então, plano de trabalho, né? Eu vou fazer primeiro essa primeira introdução que eu fiz aqui agora. Depois eu vou falar sobre corpo, construção social da emoção e o jornalismo, as articulações. A construção social da emoção é o que tem me interessado muito no universo dos estudos sobre o jornalismo, na cultura de uma forma geral, mas focando no olhar midiático e no olhar do jornalismo.
Depois a gente vai falar sobre a cidade como espaço de interação e, ao mesmo tempo, como espaço de etnocentrismo, e o etnocentrismo como uma relação social e também como uma forma de associação ou de interação, né? E, finalmente, a gente vai analisar, a partir desse olhar, esse evento do Esfirraço em Copacabana. Bom, então, esse meu olhar, ele se dá em cima das redes sociais e também em cima de material que foi publicado online e publicado também em jornal impresso sobre o evento do Esfirraço em Copacabana. A gente vai trabalhar então com a ideia da produção jornalística contemporânea inserida num complexo tanto de mediação quanto de interações, né? Então, a base do jornalismo convencional trabalha com 3 palavrinhas que a gente considera que são irrealizáveis, né? Que são a neutralidade, a imparcialidade e a objetividade, né? Então, o pobre do estudante de jornalismo se depara com isso no primeiro período, né? E aí fica frustrado para o resto da vida, né? Então, na verdade, como a gente trabalha com isso, né? Eu trabalho com os meus alunos de jornalismo, nós vamos buscar uma atitude objetiva, né? Somos sujeitos, como o sujeito pode ser objetivo, né? Quer dizer, o sujeito jornalista, ele carrega uma série de valores, uma série de crenças e de gostos e de afetos e de emoções, né? Que ele vai levar para a sua prática jornalística. A questão é a gente ter consciência disso, né? O Alberto Dines foi um grande jornalista, foi aqui, teve convênios aqui com a UERJ na época do Observatório da Imprensa, Ricardo até participou do programa, né? Então, ele dizia o seguinte: não é problemático que uma publicação ou um jornal tenha um ponto de vista político. O problemático é não assumir isso, né? É não reconhecer que, olha, sou um jornal de direita, eu sou um jornal de esquerda, sou um jornal comunista, sou um jornal neoliberal. O problema é não assumir, né? E muitas vezes, por conta desse discurso da objetividade e da neutralidade, os meios de comunicação não assumem essa parcialidade. Então, o que a gente tenta fazer na nossa pesquisa é trazer à tona que o jornalismo, sim, ele é pleno de emoções, ele é pleno de afetos. E aí, quando a gente fala do afeto, é do gostar e do não gostar também, né? O desafeto faz parte do afeto também, né? É pleno de medos, de raivas, né? Essas últimas eleições, né, são um exemplo disso, né? Quer dizer, em que as paixões afloraram muito claramente, né? Então, as brigas entre pessoas que se gostavam, entre famílias, grupos, né? Tanto nas redes sociais quanto fora das redes sociais, fizeram exacerbar imagens que depois foram publicadas em espaços jornalísticos também, né? Então, é isso que a gente tenta ressaltar aqui. E a gente trabalha com a ideia numa perspectiva da construção social da emoção. Então, nessa construção social, que não é aquela construção da psicologia, né, que vai trabalhar numa perspectiva mais biológica, né, das reações que o corpo vai ter, o corpo suou, a mão tremeu, o lábio tremeu, né, isso está na ordem do fisiológico. A gente está trabalhando na ordem da expressão obrigatória do sentimento, como diria o Marcel Mauss, um antropólogo, no que tem de construído no sentimento e da emoção, né? Porque o sentimento e a emoção também são construídos em sociedade. A gente aprende a expressar raiva, a controlar a frustração quando está em público, né? As pessoas aprendem como você lida com o luto do outro, que não é o seu luto. Você aprende a respeitar o outro numa emoção que não necessariamente é a sua. Isso é a construção social da emoção. A comunicação é plena disso, né? E onde se dá essa expressão da emoção? Ela se dá no corpo. O corpo é o lugar de demonstrar, de mostrar como é que você está sentindo essa emoção construída, essa emoção aprendida. É nesse campo que a gente está trabalhando. Então é isso, o nosso trabalho aqui tem como objetivo discutir essa construção das emoções nos materiais jornalísticos e a condição simbólica e midiática da comida de rua como um espaço de interação social. Bom, então eu já falei sobre o esfirraço em Copacabana, né, que o imigrante sofre um ataque xenofóbico, né, há um evento de solidariedade convocado por uma rede social e que tem uma resposta enorme. Né? Esse evento todo ele é acompanhado pelo jornal o Globo, né, e por diversos sites jornalísticos, e ele repercute também nas conversas dos usuários nas redes sociais, que também são coisas que nos interessam. E a questão é como o corpo,
a comida e a emoção foram instrumentos do processo de interação social, de integração contra o etnocentrismo e a xenofobia em torno da figura de um imigrante na cidade do Rio de Janeiro. É interessante a gente colocar também que Copacabana é um bairro midiático, né, e midiatizado. É a imagem do Rio de Janeiro e a imagem do Brasil fora do país, né, a imagem midiática que se tem. Então Copacabana é um bairro multitudo, é um bairro cosmopolita e é justamente lá nesse bairro que os estrangeiros sonham tanto com ele que acontece um evento contra, uma manifestação contra um estrangeiro. É uma grande contradição isso acontecer justamente lá, né? O nosso referencial, como eu falei antes aqui, é da comunicação, claro, mas também da antropologia das emoções, partindo de uma escola, principalmente francesa, né, Durkheim, Mauss, David Le Breton, né, e até chegar a alguns outros autores brasileiros, como a Maria Cláudia Coelho e a Cláudia Rezende. Bom, então essa aqui é uma das matérias publicadas no portal G1 da Globo. Cariocas fazem fila em Esfirraço para apoiar refugiado sírio agredido em Copacabana. Após divulgação de vídeo em que é hostilizado por outros ambulantes, Mohamed Ali recebe apoio dos brasileiros. Perto dali, no Arpoador, o grupo protestou contra os muçulmanos, né? Então, ao mesmo tempo em que foi programado o Esfirraço, houve um grupo, principalmente relacionado a grupos religiosos, né, brasileiros, evangélicos, né, que se puseram contra a presença de muçulmanos no país. Quer dizer, um conjunto de estereótipos, né, um conjunto de clichês, né, não explicados, né, não devidamente esclarecidos para as pessoas. Bom, então a gente trabalha agora com a questão do corpo, a construção da emoção e do jornalismo, né? Eu já falei um pouquinho sobre a comunicação mediatizada. É importante a gente colocar que, assim, há mais de 20 anos a gente trabalha na perspectiva de que o corpo é meio de comunicação, o corpo é comunicação, né? Então, quando a gente fala de comunicação mediatizada, a gente pensa jornal, televisão, rádio, internet, espaço, a gente pensa também no corpo como comunicação, a gente pensa a cidade como comunicação, a arquitetura como forma de comunicação, transmissão de valores, transmissão de uma série de ideias, né? A arquitetura da UERJ nos diz um monte de coisa quando a gente passa a refletir sobre ela, né? Então, tanto a comunicação mediatizada, o jornalismo dentro dela, as redes sociais divulgam, ampliam afetos, emoções, sentimentos, né? E essa dimensão do sensível se expressa no corpo, né? E aí eu gosto muito dessa abordagem do David Le Breton, que é um antropólogo, mas é um antropólogo que trabalha também com uma perspectiva voltada para a psicologia, né, como o Mauss já fazia antes, né, e que pensa o corpo como resultado de uma classificação social e simbólica, né? É esse olhar que ele tem, é esse olhar que a gente adota. Então é bem importante a gente colocar que a gente de forma nenhuma está negando o corpo em seu aspecto orgânico, biológico, o corpo em seu aspecto psicológico, né? Mas o que nós fazemos é acrescentar a esses aspectos um olhar sobre o corpo na perspectiva cultural, né? Então é esse olhar que a gente acha que é fundamental para complementar as outras visões sobre o corpo. Tanto Mauss como David Le Breton trabalham nas três perspectivas, né? Então reconhecem o corpo biológico, orgânico, fisiológico, reconhecem o corpo psicológico, a mente, o papel dela na construção, na somatização e finalmente o corpo na perspectiva cultural. O corpo é o que a nossa cultura traz e impõe a ele. A gente se veste de tal forma, a gente depila o corpo em determinadas partes, em determinadas épocas, corta o cabelo de tal forma, pinta a unha, não pinta a unha. Então, tudo isso que a gente faz é puramente cultural. Além de algumas outras coisas que às vezes a gente pensa só numa perspectiva biológica, né? Como dar à luz, manter relações sexuais, realizar as necessidades fisiológicas, ir ao banheiro, as poses, as formas como a gente faz isso são culturalmente construídas, né? Então vai ter sociedades em que as mulheres vão parir em pé, sociedades em que as mulheres vão parir de cócoras e a nossa sociedade que a mulher é levada para o hospital e é botada deitada numa maca, né? Então, isso é puramente cultural. Tem um poder biomédico ali, tem um discurso biomédico, tem, fortíssimo, mas a gente tem que também colocar a questão do cultural.
em relação a esse aspecto da maternidade, é interessante, eu tenho bastante contato com uma obstetra, e aí ela me falou de uma observação que ela fez nos 20 anos de carreira que ela tem, né, sobre como, algum tempo atrás, as mulheres gritavam nas maternidades públicas na hora de ter o filho, e como depois de um determinado momento, elas pararam de gritar. Então ela falou, isso é alguma imagem que é veiculada em meio de comunicação, em novela, como, olha, o grito faz parte do parto ou o grito não faz mais parte do parto, né? Então é interessante a gente observar como quando alguém tem um olhar cultural, você consegue enxergar, olha, numa coisa tão biológica, tão, entre aspas, natural como o parto, você enxerga ali algum elemento cultural também. E hoje a gente já tem as doulas, já tem o parto humanizado, né? Que é uma coisa assim, interessantíssima da gente pensar em termos de discurso, que é como pensar a comunicação social. Existe alguma comunicação antissocial? Sim, é impossível, porque se comunica, tem pelo menos dois, já é social. Né? O parto, tem como o parto não ser humanizado se ele tem uma mulher ali em jogo, mas é que a tal ponto o parto foi imbuído de discurso medical que você tirou dali outros valores, outras ideias, né? Então isso é interessante da gente pensar também. Bom, então é isso. E finalmente citando o professor Michel Maffezoli, que é o sociólogo pensador da pós-modernidade, né? E que coloca o corpo como uma forma de se situar uns em relação aos outros. Ou seja, o corpo é um espaço de discussão da interação social também, né? Bom, as emoções da Ville Breton eu já falei. Então, nessa perspectiva que a gente trabalha, a gente corta a ideia da espontaneidade da emoção, né? A gente trabalha com a organização das emoções, né? Nós nos controlamos, aprendemos a nos controlar para podermos viver em sociedade, para podermos viver na civilização. A civilização nos disciplina o nosso corpo e disciplina as nossas emoções também. Então, na UERJ, naquele determinado momento que você tem aquela frustração danada na reunião de departamento, você não pode gritar furiosamente, né? Você controla as emoções, respira fundo e aí dá uma resposta burocrática para o colega, não é isso? No colegiado. Então, isso é um controle social das emoções, né? Quer dizer, se você solta tudo que você gostaria de soltar ali, né, vão prender você vai ter uma resposta administrativa para isso. Então é isso. Quando o orientador manda refazer aquela parte toda da tese, né? O aluno respira profundamente. Ai, orientadora querida, né? Vou pensar nisso e a gente faz a reflexão. Então a gente trabalha com esse aspecto de que a emoção é culturalmente construída também, não somente, né? Então é isso. E aí, para entender essas emoções, a gente tem que dominar o código cultural. Tá? Sociedades diferentes vão ter representações e formas diferentes em relação à mulher. Na antropologia, o espaço clássico para estudar isso é a questão da morte, né? E como as pessoas lidam em relação à morte. Então, o Durkheim, depois o Mosse e o Le Breton vão tratar de um caso clássico, que é uma etnografia que foi feita no século XIX, com os Waramunga, na Austrália, e aí que há um caso de morte, e aí tem uma representação, a gente pode chamar até, num olhar muito distanciado, um teatro em torno dessa morte. E que tem uma questão de gênero ali também. Mulheres gritam, homens se jogam no chão, tem toda uma coreografia de representação necessária em relação àquele morto. Então, quem vai herdar o que ficou com aquele morto, o que era daquele morto, né, tem que estar sofrendo profundamente, tem que expressar esse sofrimento mais do que os outros. Porque se você não está triste pela perda do morto, você não merece receber a herança que era dele. Então, as pessoas nessa tribo, elas vão inclusive se mutilar fisicamente, e aí quem vai receber mais, quem está mais perto tem que sofrer mais. E o sofrer mais tem que ser demonstrado também. Então é como aquele ditadozinho do César, a mulher de César não precisa ser só honesta, ela tem que parecer honesta. É isso é comunicação, é a comunicação mediatizada, é as redes sociais, né? A Isis Valverde tem um filho, 5 dias depois ela está ali com o Photoshop dela, né? Com o Photoshop, com a barriguinha sequinha ali, colocando o que está em forma, não precisa do bebê.
né? Ela já está em forma. A gravidez dela toda foi mediatizada. Ela indo com a mãe para a academia com a barriga desse tamanho, né? Então foi tudo mediatizado. Após o nascimento do neném, tem que ser mediatizado também, né? Então, bom, esse espaço desses encontros e de uma expressão forte da questão do corpo e da relação das emoções é a cidade. A gente pensa na cidade assim, né? Então nós pensamos a cidade não só no seu urbanismo, no seu aspecto econômico, cultural, é tudo isso e é espaço de interação social também, de articulação, de relação entre as pessoas. Então a cidade é lugar de comércio, né? O Weber vai trabalhar assim no texto clássico dele, La Ville, né, sobre a cidade, é lugar de troca, é lugar de interação social, tá? Então eu gosto muito desse termo do Carrefour. O Carrefour é o entrecruzamento, né? É o lugar em que ruas diferentes se encontram. Então é o lugar de culturas diferentes se misturando. Isso é a cidade. É espaço de pluralidade. Mesmo assim, com essa riqueza cultural toda, a cidade também se mostra, às vezes, como espaço de intolerância, né? Intolerância entre as diferentes classes sociais, interação entre as diferentes origens, né? Então, é o nordestino que veio para o sul, é o estrangeiro que veio para o sul, é a pessoa do sudeste que foi para o nordeste, é o brasileiro que vai para uma grande cidade no exterior. Essas são marcas muito fortes, né? E que podem ser marcas tanto de tolerância, de vamos abraçar, né? Como acontece no caso do esfirraço, que é a reação, como pode ser o espaço de, olha, vamos nos separar também, nós somos diferentes, né? Nós não queremos nos misturar, nós fazemos distinção social, né, como diria o Bourdieu, recorrendo ao texto clássico dele, né? E aí acontecem as reações de xenofobia. E aí é o que eu gostaria de falar do conceito que a gente trabalha já no título do trabalho, do etnocentrismo, né? Etnocentrismo é aquela relação social que valoriza mais o ponto de vista de alguém de um determinado grupo social, de uma determinada origem em relação aos outros. Então o meu ponto de vista e o dos outros é diferente. Então é a minha nacionalidade, o meu grupo específico contra os outros, né? Os outros são os outros, que eu posso na borda tolerar, né? Mas eu não quero que se misture. É uma marcação exata. Então o etnocentrismo é uma relação hierarquizada, é uma relação desigual, né? Eu sou melhor do que você. Então é isso que vai ser usado contra o Mohammed. As palavras, depois tem um momento que eu vou falar, são realmente muito duras em relação a ele, a expressão desse etnocentrismo, né? Bom, aí está o trechinho do vídeo. O vídeo é muito ruim, a imagem da agressão, porque alguém filmou com o celular, né? E aí depois isso foi colocado em rede social e circulou depois que foi para a rede social, apareceu na televisão em várias emissoras de televisão diferentes. E tem uma das emissoras, se não me engano é a Rede TV, que colocou com legenda, e da legenda eu tirei: sai do meu país, eu sou brasileiro, nós somos brasileiros. Nosso país está sendo invadido por esses homens-bomba, miseráveis, esquartejados, que mataram crianças, adolescentes. Justiça, são miseráveis. Isso foi o que o homem falou com um pau na mão, agredindo o Mohammed. Bate na barraca dele, joga as coisas no chão, e aí ele pergunta: não, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? E outras pessoas vão em volta se solidarizando, e isso tudo sendo filmado. Então vejam bem, a questão era uma questão na base econômica e territorial e de poder. O argumento, a ofensa que ele usa é da ordem do etnocentrismo. Então assim, não tem nada a ver, né? Mas é o argumento que ele usa, né? O afeto ao qual ele vai recorrer é a questão de que o outro é um estrangeiro, né? É um estrangeiro muçulmano, um muçulmano, bom, então é um homem-bomba, é um terrorista, né? É alguém que vai fazer mal, que matou criança, que esquartejou gente, né? E por aí vai. Então essa é a questão que nos move. E na verdade o que estava movendo, o que estava por trás disso era uma questão de pedágio, né? De pagamento para ocupação da calçada de Copacabana para vender seus produtos, né? Então agora, se alguém não sabia, fique sabendo que todos os espaços de ambulantes da cidade, os que não têm autorização da prefeitura, eles passam por pagamento para pessoas que tomam conta daquele território.
Então, o ambulante, aquela ideia romântica que a gente faz, olha, o ambulante sozinho é um self-made man, alguém que está assim, em grande parte não é assim, né? Ele é alguém que está pagando para alguém para poder ocupar aquele espaço ali também. Onde o Estado não entrou, grupos se reuniram para cobrar dessas pessoas também, né? Inclusive, parece que há também comerciantes das lojas que colocam pessoas na rua também para vender os seus produtos ali sem pagar os impostos, sem ter as cobranças e nota fiscal que dentro da loja tem, né? Então é isso. O vídeo melhor, depois se alguém tiver interesse de procurar, é o do programa Domingo Espetacular, e está disponível no YouTube. Essa aqui foi a página do Facebook do evento, né, do lançamento do evento. Olha, foi ofendido, foi um absurdo aquela ofensa, foi um absurdo ter sido uma ofensa de caráter xenofóbico, vamos fazer uma homenagem a essa pessoa, vamos apoiar, não queremos que seja dessa forma. Então, foi lançado esse evento aqui no Facebook, Comer Esfirra na Barraca do Mohamed. Então, esse esfirraço, ele é um espaço, quando a gente estuda o etnocentrismo, né, de reunião, né? Houve uma separação ali e agora há uma reunião, vamos reintegrar as pessoas, né? As redes sociais, o jornalismo, né? Em articulação, eles propuseram essa reunião, né? De corpo e de emoção. Então, a gente vai ver que a expressão dessas emoções, desse apoio ao Mohamed, se dá de uma forma corporal. Então, são abraços intensos, as pessoas tirando selfie. A selfie é alguma coisa, quando você tira com alguém, que implica uma proximidade grande. Tem que caber as duas pessoas ali, ou três, no espaço da câmera. Então, você tem que estar corporalmente, fisicamente, muito próximo, né? O abraço também é uma coisa que implica uma proximidade, um afeto, uma aceitação do outro. Então, você está aceitando alguém que tinha sido excluído por conta de uma agressão anterior. A matéria do Globo, aquela do G1 que eu mostrei, ela começa assim: posso te dar um abraço? Fulana de tal pergunta para o Mohamed, etc e tal. Então a matéria começa com um recurso a uma emoção, a um sentimento, né? Gosto de você, quero te abraçar, e por uma reação corporal, né? Quero estar perto de você fisicamente através de um abraço, né? Então, para isso a gente recorre a um conceito do professor Michel Maffezoli, que é o do estar junto, né, o être ensemble, né, da efervescência, lá do Durkheim e também do Maffezoli. A aproximação física dos corpos, os abraços, os beijos, apertos de mão, selfies, né? E aí, nos comentários, tem um aspecto muito interessante, que tem um comentário que alguém faz em relação ao evento já no dia do Mohamed e deseja a ele feliz Dia dos Pais. Ora, o Dia dos Pais, né, é uma data brasileira, é uma data inventada, como as outras comemorações. Não é uma data universal, não é uma data que seja comemorada na mesma época em outros países. Então, na medida em que alguém deseja ao Mohamed Feliz Dia dos Pais, está dizendo assim: eu reconheço você como pertencente à minha cultura, como brasileiro também, né? Você está aqui no Brasil, você é pai, você vai celebrar o Dia dos Pais também. Então, eu estou reconhecendo você como um dos meus também, né? Então, nos comentários dos usuários aparece também a questão dos elogios aos cariocas. Então, tem um rapaz, olha, sou cearense, mas já visitei Copacabana, adorei saber disso, dessa reação de acolhida que os cariocas dão, fico muito orgulhosos de vocês, e quando eu for a Rio de Janeiro, de novo, vou a Copacabana e vou lá comer esfirra na barraca do Mohamed. Então, a gente vê assim como se espalha as notícias no espaço da rede social. Aí tem alguém que fala, claro, sobre o custo-benefício. Gente, olha, a esfirra não é cara, é barata, são 10 por não sei quantos reais. Então, vale a pena vocês comprarem também, né? É gostosa e vale a pena. Aparece um espaço de conflito, né? Porque a rede social também é espaço de conflito. Então, aparece alguém que critica, olha, está acontecendo isso é por culpa da prefeitura, né, que não organizou os camelôs pelas calçadas. E, finalmente, tem alguém que critica os jornalistas. Olha, isso é culpa da prefeitura e é culpa dos jornalistas também, que são parciais nas suas notícias, que não cobrem as notícias da maneira correta, né? A Prefeitura do Rio não está dando o título, a autorização nem para os brasileiros, né? E agora vai entrar alguém estrangeiro disputando esse título também. Então, tem
diversos pontos de vista aparentes nesses comentários, né? É importante eu colocar aqui que, em termos metodológicos, eu trabalho em uma perspectiva qualitativa em relação aos comentários. Então, comentar em rede social, você pode trabalhar tanto na perspectiva mais quantitativa, né? Quantos haters e quantas pessoas dão o seu likezinho, né? Eu não trabalho nessa perspectiva, eu trabalho na perspectiva qualitativa. Então eu trabalho com uma amostra que é por escolha, né? Eu escolho os comentários que são mais representativos dentro daquelas categorias que eu enxergo ali naquele material, né? Então, nesse caso, eu não trabalhei, eu pego assim, normalmente os 5 ou 100 últimos comentários e dali eu faço um mapeamento olha, os aspectos, o que apareceu, quais foram as categorias que apareceram mais, né? Então aqui eu encontrei essas de quem foi favorável ao evento e de quem não foi favorável ao evento. Então tentei representar as duas, embora claramente nesse evento os comentários favoráveis tenham sido muito mais numerosos, mas eu acho importante colocar também que aparece essa outra ideia do conflito. Aliás, o Zimmel, que é um sociólogo que trabalha com cidade, que nós gostamos muito no final do século XIX e início do século XX, o Zimmel trabalha o conflito numa perspectiva de associação. Então, o conflito é uma importante forma de relação social, tanto quanto o entendimento. Então, é impossível dentro de um grupo social você ter só aspectos de pessoas que se relacionam bem. Sempre tem um conflito, né? Se a gente for olhar, investigar bem, existem ideias diferentes. As pessoas podem chegar a consensos, mas elas chegam ao consenso a partir de, olha, eu discordo da sua ideia, você discorda da minha, vamos chegar aqui a um ponto de vista geral. Bom, isso é um aspecto mais social. Tem o outro que vai passar a perna para fazer valer o seu ponto de vista, e existem as formas menos éticas disso. Mas o conflito faz parte da associação, faz parte da articulação da interação social, e é importante em relação a isso. Bom, então, para a gente encerrar o trabalho, né, começando a falar de fazer o fecho dele, né, se expande muito mais, tem um texto bem mais amplo com outros aspectos que a gente escreveu a respeito, né, é fundamental para entender essa pesquisa que eu desenvolvo, né, entender a emoção como uma categoria analítica. É nessa perspectiva que a gente trabalha, né? Que também pode ser uma categoria analítica e que dá conta do social também. Então a gente não vai trabalhar o social naquela perspectiva só da objetividade, da racionalidade, numa perspectiva positiva do social. Não é essa a nossa ideia. Então, raiva gerou a emoção, solidariedade, afetos positivos buscaram compensar a violência contra um estrangeiro, né? A expressão das emoções em torno do consumo de alimento, né? Aí a gente pode falar um consumo efervescente, porque teve um estar junto ali, teve uma festa em torno da comida, né? E o consumo efervescente e festivo de quibes e esfirra, né, se mostrou uma rica forma de interação social nas calçadas de Copacabana. É importante ressaltar também que quibe e esfirra já fazem parte da cultura alimentar brasileira, né? Então tem festinha de criança, salgadinho, tem quibe, tem esfirra, é clássico já, né? É comida de origem libanesa, sírio-libanesa, mas já está integrada desde as várias ondas de imigração do final do século XIX e início do século XX no Brasil, né? Então, o fato deles venderem quibe, esfirra e terem um sucesso comercial em relação a isso é porque também já há uma identificação do público carioca com o salgadinho, quibe e esfirra, né? Mesmo que o quibe ainda seja frito em grande parte dos lugares, né? E as nutricionistas digam que é melhor que eles sejam assados do que sejam fritos, né? Mas há um reconhecimento desse produto, né? Como um espaço cultural brasileiro também, né? Foi incorporado à nossa cultura. Então, o jornalismo que trabalhou sobre essa questão, esse evento social, né? Ele foi um jornalismo também pleno de afetos na sua produção. Porque o que a gente viu foi que tanto em televisão, quanto em jornal, quanto em matérias publicadas na internet, houve muito rapidamente uma solidariedade em relação à figura do estrangeiro.
né? Houve muito pouco espaço de conflito, embora aparecessem as matérias depois em que falavam sobre, olha, a questão da prefeitura, a prefeitura demora muito para dar autorização para os ambulantes, né? A prefeitura tem todo um protocolo que não vem funcionando. Ao mesmo tempo, o prefeito está fazendo vista grossa porque tem uma crise econômica reconhecida no Estado, e aí está deixando as pessoas ficarem na rua, a Guarda Municipal não está reprimindo. A Guarda Municipal não está reprimindo, mas aí tem esses outros grupos, a gente pode até meio, entre aspas, pensar assim, grupos de milícias, né, que estão ocupando-se da institucionalização desse espaço que a prefeitura não está ocupando, né? Então, talvez fosse melhor a prefeitura dar autorizações em um número muito grande do que fingir que não está dando as autorizações, mas está fazendo vista grossa aos imigrantes, aos ambulantes não autorizados, né? Bom, então, aqui tem as principais referências em relação ao trabalho, né? A gente tem alguns autores sobre interação, os autores de sociologia e de antropologia que nos apoiam, né? O Erving Goffman com a questão do estigma, né? O ser estrangeiro é um fato estigmatizante, né? Então, pela língua, pela dificuldade do conhecimento da língua, da cultura, do saber comportar-se socialmente. O Michel Manfezoli, com esse livro que eu gosto muito, é um dos mais recentes, Homoeróticos, sobre as comunhões emocionais, né? Uma perspectiva social também da relação emocional. O Marcel Mauss, que eu já falei aqui, o Everardo Rocha com o livro dele sobre o etnocentrismo e o Alfred Schutz sobre o estrangeiro. E aqui, bom, obrigada pela atenção, o Mohamed também agradece, então olha a representação corporal dele, olha, é o coração, né? E aí, bom, como é Rio de Janeiro, né, como é cultura brasileira, eu guardei para a última imagem, né, mais uma homenagem que o Mohamed recebeu. Ele recebeu a autorização da prefeitura e não só recebeu, na Alerj ele recebeu o título de cidadão fluminense, como que ele foi integrado a essa cultura, como ele foi recebido com samba. Então é a Portela com uma porta-bandeira da Portela, com samba na Assembleia Legislativa, e ele declara o seu amor ao país, ao Estado, à cidade, beijando a bandeira, não do Brasil, mas a bandeira da Portela, do samba. Bom, gente, é isso. Isso são algumas ideias para a gente começar a discutir, e essa é uma parte do trabalho que a gente desenvolve na comunicação, tá bom? Muito obrigada.